Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Aurélio de Araújo, sou discente do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Meu trabalho é desenvolvimento de um software para avaliação do potencial energético em pequenos cursos d'água. Esse trabalho foi executado com orientação do professor Dr. Oswaldo, co-orientado pelo professor Dr. Jorge. Obrigado aos professores ocupando a banca avaliadora. Professor Dr. Jean, professora doutora Tainara. Resumo. O propósito da dissertação é o estudo e o desenvolvimento de uma ferramenta computacional, um software que tem o objetivo de auxiliar engenheiros na avaliação do potencial energético de pequenos cursos d'água. Sumário. Introdução, fundamentação teórica, metodologia, estudos hidroenergéticos, modelagem do software, desenvolvimento do software, análise e discussão dos resultados, conclusões e trabalhos futuros. Introdução. A fase de projeto de uma unidade geradora de energia demanda alguns estudos preliminares, no qual se dimensiona o quanto de energia é necessário e o quanto a fonte de energia pode disponibilizar. Para auxiliar nesses estudos preliminares, a proposta da presente pesquisa é desenvolver um software que pretende criar uma facilidade na fase de avaliação do potencial energético de pequenos cursos d'água. As etapas para o estudo de projeto de aproveitamento de potenciais hidrelétricos são: estimativa do potencial hidrelétrico, estudo de inventários hidrelétricos, estudo de viabilidade, projeto básico e projeto executivo. Na estimativa do potencial hidrelétrico é feita uma análise preliminar da bacia hidrográfica, que objetiva reunir informações sobre aspectos topográficos, geológicos, hidrológicos e ambientais. No inventário hidrelétrico é determinado o potencial energético da bacia hidrográfica, indicando a configuração das partições de quedas que apresentem melhor resultado com menor impacto ambiental. Para verificar se o empreendimento terá o retorno financeiro, durante o estudo de viabilidade é feito o dimensionamento do aproveitamento, das obras de infraestrutura, do reservatório e das ações socioambientais. O projeto básico é o desenvolvimento detalhado do estudo de viabilidade. A etapa do projeto executivo abrange a elaboração dos desenhos de detalhamento das obras civis e a montagem dos equipamentos. Proposta. O software terá como entrada de dados as características do curso da água e do local onde se pretende instalar a central hidrelétrica. O sistema processa os dados e apresenta um relatório com informações sobre o aproveitamento energético. Relatórios com informações sobre vários cenários também podem ser produzidos, fornecendo subsídios para o projetista escolher o projeto que melhor atenda aos requisitos de qualidade. Contribuição da pesquisa. As centrais hidrelétricas obtêm energia de recursos hídricos superficiais, disponíveis, e a convertem em um bem econômico. Quando essa energia é obtida de forma sustentada, causa menos impacto ao meio ambiente. O software auxiliará o projetista a escolher um arranjo da central hidrelétrica que proporcione maior eficiência, menor custo e menor impacto ambiental. Justificativa e relevância. Melhorar o processo decisório quando oportuniza a cooperação entre diversos profissionais no mesmo projeto. Aumenta a produtividade do trabalho quando oferece uma ferramenta de fácil interação. O tratamento adequado das informações permitirá
maior agilidade no processo decisório. Objetivo geral: o projeto e desenvolvimento de um software que auxilia no dimensionamento de hidrelétricas de forma acessível e intuitiva. Específicos: mapear o estado da arte, estruturar e organizar os passos do dimensionamento de hidrelétricas, modelar e desenvolver um sistema computacional e validar e apresentar o software proposto. Fundamentação teórica. Para a composição do portfólio bibliográfico desta pesquisa, optou-se por usar o método Ordinatio. Empregando este método, é possível fazer uma revisão sistemática da literatura de maneira objetiva, criteriosa e científica. Neste método, o critério de análise para identificar a relevância científica é feito através do fator de impacto, ano da publicação e número de citações. A metodologia é composta por 9 etapas, as quais são apresentadas no fluxograma da figura. Metodologia. O processo metodológico seguirá o apresentado no fluxograma, no qual são mostradas as etapas seguidas nessa dissertação. Estudos hidroenergéticos. No fluxograma da figura, é mostrado as etapas do processo e suas relações no contexto que está sendo desenvolvido nesse trabalho. Estudos básicos. Inicialmente, o responsável técnico pelo projeto recebe do interessado pelo empreendimento informações a respeito de sua necessidade por energia e sobre o custo da água. É celebrado um contrato para a execução do serviço. Então, elabora seu planejamento, no qual são definidos o roteiro e um cronograma com as principais etapas do projeto. Aproveitamento hidrelétrico. Ao explorar o curso da água, o responsável pelo estudo faz uma análise preliminar dos aspectos hidrológicos, topográficos, geológicos e ambientais, indicando locais promissores com melhor relação custo de implantação, benefícios energéticos, menores conflitos de interesse nos usos da água e menores interferências socioambientais. Para uma melhor tomada de decisão, deve ainda ser marcado vários locais e potenciais para posicionar a usina hidrelétrica, com seus respectivos arranjos, o que subsidiará informações sobre custo e eficiência. Havendo no mesmo rio instalados ou ainda em projeto de outras usinas hidrelétricas, deve ser montado um esquema de como ficarão dispostos esses empreendimentos ao longo do curso d'água, usando a divisão de quedas. Arranjo das estruturas. Pode ser central hidrelétrica de represamento, central hidrelétrica de desvio, central hidrelétrica de derivação. A instalação de uma central hidrelétrica varia entre locais planos ou montanhosos, o que pode promover tanto facilidades como dificuldades em sua construção. O projetista deve escolher o local que proporcione menor custo e maior eficiência, com uma inclinação longitudinal que proporciona uma menor distância entre a tomada da água e a casa de máquinas. Turbina hidráulica. A turbina hidráulica é o equipamento responsável pela conversão da energia hídrica em energia mecânica. A especificação da turbina leva em consideração a vazão máxima, o rendimento, a potência nominal, a rotação nominal, a velocidade específica e o número de unidades necessárias. A turbina de reação promove uma redução na pressão estática quando passa pelo rotor, enquanto nas turbinas de ação, a pressão estática permanece constante. Para pequenas vazões e grandes quedas, as turbinas do tipo Pelton
são as ideais, enquanto as turbinas do tipo Kaplan trabalham menor em grandes vazões e pequenas quedas. Um meio termo entre esses dois tipos de turbina estão as turbinas Francis. O gráfico ilustra a aplicação das turbinas hidráulicas, no qual leva em consideração a altura de queda e a vazão. Tomada de decisão. A seleção de um projeto envolve a comparação entre várias alternativas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Porém, espera-se que a escolha recaia em um investimento com um melhor retorno financeiro. Modelagem do software. Para a etapa de modelagem do software, será adotado o modelo clássico, o qual fornece uma sequência de atividades, que é executada de maneira interativa e incremental, conforme mostrado na figura. Durante a análise de requisitos do software, obtém-se uma compreensão do domínio da informação e suas funcionalidades. Na etapa de projeto, é definida a estrutura de dados, arquitetura de software, detalhes procedimentais e características da interface. Na implementação, o projeto é codificado, usando uma linguagem de programação. Na verificação, são feitos os testes para descobrir e reparar erros. Na manutenção, o software é analisado com o objetivo de acomodar possíveis adaptações e evoluções. Para a modelagem, será usada a linguagem de modelagem unificada, a UML, por ser uma linguagem de modelagem que usa notação gráfica, sendo empregada em diversas tarefas envolvendo projetos de software. Para implementação, será usados os conceitos da programação orientada a objeto, por causa da sua capacidade de representar um sistema computacional próximo do que é experimentado no mundo real. A ferramenta computacional escolhida como modelador será o BOUML, que é compatível com os diagramas padrão UML2. A linguagem de programação Python será usada para a implementação do código, por ser uma linguagem de alto nível e suportar a programação orientada a objeto. Desenvolvimento do software. Finalidade, escopo e usuários. Finalidade: auxiliar o projetista nas tarefas de dimensionamento de um aproveitamento hidrelétrico. Escopo: estudos hidroenergéticos, etapa que sucede os estudos de viabilidade e precede o projeto básico. Usuários: engenheiros, técnicos e empreendedores que desejam projetar e construir uma central hidrelétrica em cursos da água. Arquitetura da solução. Uma empresa se responsabiliza em examinar propostas de aproveitamento hidrelétricos. Cada proposta pode evoluir para um projeto. O projeto pode ter um ou vários cenários possíveis. O que for mais promissor é levado adiante. Então é alocado um coordenador e alguns analistas para atuarem nas diversas tarefas presentes no projeto. Diagrama de contexto. A interface entre o software e as entidades externas segue o diagrama de contexto ilustrado na figura. Dados do estudo de viabilidade é processado na etapa de estudos hidroenergéticos e entregue ao projeto básico. O estudo hidroenergético se relaciona com o dimensionamento e com a variação da vazão e altura de queda. Diagrama de estrutura. O diagrama de estrutura, ilustrado na figura, mostra de forma hierárquica os passos para a escolha de estruturas ou equipamentos de uma central hidrelétrica. Após excluído um item entre as alternativas possíveis de uma linha, segue para a etapa seguinte.
Por último, é definido a classificação da hidrelétrica. Fluxograma do processo de dimensionamento. O fluxo do processo mostrado na figura, na forma de fluxograma, descreve as etapas e a ordem entre as alternativas disponíveis para o dimensionamento de uma central hidrelétrica. Tabela de decisão. Esta é uma etapa fundamental para a obtenção das principais funcionalidades do sistema. Com o auxílio da tabela de decisão, é possível identificar as ações que devem ser executadas a partir das condições estabelecidas. Para validar essa técnica, foi usado dados da usina hidrelétrica de Marimbondo. A usina pertence à Furnas Centrais Hidrelétricas, está localizada no Rio Grande, na bacia do Rio Paraná, entre os municípios de Icém, São Paulo, e Fronteira, Minas Gerais. Com base nas equações apresentadas no capítulo Estudos hidroenergéticos, os dados da usina hidrelétrica Marimbondo, foi montada esta tabela de decisão. Requisitos. Requisitos funcionais. Determinar o intervalo de valores da potência hidráulica, da vazão e da altura de queda, que atende ao porte do corpo d'água. O software deve usar o Sistema Internacional como unidade fundamental de medida. Desenhos devem ser mostrados para facilitar o entendimento e auxiliar na interação dos dados. E apresentar como relatório final uma sugestão de cenário de arranjo hidrelétrico que seja otimizado para o trecho do curso d'água escolhido para construir o empreendimento hidrelétrico. Requisitos não funcionais. O sistema deve ser acessado online. A injeção de valores deve apresentar limites dentro de critérios aceitáveis e, quando possível, oferecer sugestões. Para a segurança do sistema, o acesso será por meio de autenticação por senha e registro em arquivos de log. Como medida de segurança, somente usuários com permissão podem ter acesso a determinados módulos dentro do sistema. E deve ser acessado de maneira igual nos navegadores Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome. Diagrama de caso de uso, módulo geral. O diagrama de caso de uso, a representação das associações entre atores, bonecos, e caso de uso, elipse, ocorre através de linhas contínuas. O relacionamento de inclusão, include, e extensão, extend, é representado com linhas tracejadas. O relacionamento de herança é representado com linhas contínuas, com um triângulo na ponta, apontando da subclasse para a sua classe-mãe. Diagrama de classe, módulo geral. No diagrama de classe, as classes são representadas por retângulos e incluem nome, atributos e operações. As linhas de relacionamento são de associação, agregação, pode ter ou não, símbolo losango, e composição. Não existe se não tiver, símbolo losango preenchido. Diagrama de sequência. A pessoa interessada em avaliar o potencial energético disponível em um pequeno curso d'água, denominada proponente, entra em contato com o gerente e passa os dados sobre o aproveitamento hidrelétrico, como, por exemplo, objetivo, requisitos e restrições. O gerente analisa a proposta e, caso entenda ser pertinente, designa um coordenador para ser responsável pelo projeto. O coordenador convoca alguns analistas para fazer parte de sua equipe. Eles atribuem atividades dentro do projeto. O projeto pode conter um ou vários estudos de aproveitamento hidrelétrico, cada um com sua alternativa de arranjo. De posse das informações obtidas das alternativas de arranjo, o proponente compara e escolhe o melhor cenário para dar continuidade ao empreendimento. O diagrama de sequência ilustrado na figura
representem o encadeamento do processo. Diagrama de caso de uso, manter proposta. Os casos de uso podem ser expandidos para mostrar mais detalhes. Para exemplificar isto, nessa seção é apresentado o módulo manter proposta, onde na figura é ilustrado o diagrama de caso de uso. Diagrama de classes, manter proposta. Na classe proposta, o atributo requisito significa que, em uma determinada proposta de projeto hidrelétrico, há condições necessárias e imprescindíveis que devem ser atendidas. O atributo restrições significa que há limitações ou condicionantes que, se não observadas, podem comprometer a execução do projeto. O atributo status marca a execução do projeto, se é aberto, cancelado, em espera ou finalizado. Implementação. Nome do aplicativo: Sistema para Avaliação de Potencial Energético em Pequenos Cursos da Água, SAPEC. Ferramentas para implementação. Ferramenta de modelagem, BOUML. Edição do código, IDE PyCharm. Modelagem de dados, DB Browser for SQLite. Controle de versão, o GitHub. Hospedagem em nuvem, Heroku. Infraestrutura de produção, navegador web. Linguagem de programação, Python. Framework, Django. E banco de dados, SQLite. Arquitetura MTV Django. Na arquitetura MTV, a camada template é usada pelo usuário para fazer as requisições HTTP. Na camada view, o arquivo URPAR verifica a validade dessas requisições. Caso esteja correto, reenvia para o arquivo VMPy para ser processada e devolvido como uma resposta ao usuário. A camada vim pode também se comunicar com a camada model, local onde é feita a transação com o banco de dados. Software. Nesse slide é mostrado o endereço do site, login e senha do sistema. Análise e discussão dos resultados. Após a implementação do software, foram realizados os testes para verificar se os algoritmos estão trabalhando da forma esperada. Apesar desses testes não serem conclusivos, o sistema comportou-se corretamente. Na sequência, buscou por um empreendimento hidrelétrico seu dimensionamento disponível. Então, foram inseridos os dados do sistema e verificado. O software baseia-se em equações apresentadas no capítulo Estudos Hidroenergéticos. Para se ter um mínimo de segurança no uso do software, tem que ser realizado testes. O objetivo dos testes é verificar se o sistema apresenta os resultados esperados, de acordo com os dados de entrada. Para os testes, foi escolhida a usina Marimbondo. A tabela mostra os valores das principais características dessa usina. Potencialidades e limitações do software. A altura de queda é a diferença entre o nível de montante e jusante. Quanto mais alto, mais energia potencial o curso da água proporciona para o aproveitamento hidrelétrico. A tabela e o gráfico mostram a relação entre a altura de queda e a energia anual. Nos testes foram analisados 5 cenários, para cada uma das 5 principais características da usina Marimbondo. Esta análise tem como objetivo verificar se os resultados são coerentes. Observa-se que, quando se faz alterações nas características do aproveitamento hidrelétrico, a energia anual é elevada ou diminuída. Esta resposta do sistema fornece subsídios para que os responsáveis pelo empreendimento tomem decisões.
consistência, completude e corretude do software. Para as funções ao qual o software foi desenvolvido, os resultados dos testes até agora foram satisfatórios. Nessa seção, são analisadas a consistência, a completude e a corretude do software. Consistência significa que o sistema é coerente e satisfaz suas especificações. Completude significa que o sistema contém as funcionalidades e ressalvas acordadas com o cliente. Corretude significa que o sistema mostra os resultados corretamente. Para esses testes, foram escolhidas as usinas hidrelétricas Barra Bonita, Emborcação, Furnas, Marimbondo e Três Marias. Um resumo dos resultados obtidos por meio do sistema e dados reais são mostrados nas tabelas. A comparação entre os valores obtidos por meio do sistema e dados reais é mostrada no gráfico. A princípio, quando analisamos a usina Marimbondo, o sistema pareceu coerente. No entanto, quando o sistema é usado para analisar outras usinas, os resultados apresentados ficaram distantes do real. Essa diferença justifica-se pelo fato da usina Marimbondo trabalhar com uma potência instalada de 70% a mais que sua potência turbinada. Este fato altera o fator de capacidade e, consequentemente, a energia anual. No gráfico, observamos que a energia anual da usina Marimbondo, tanto o valor obtido pelo sistema quanto o valor real, são equivalentes, pois o software foi configurado para trabalhar com um valor de potência instalada 70% a mais que a potência turbinada. Alterando o valor de 70% para 100%, ou seja, potência instalada 2 vezes maior que a potência turbinada, resulta em um fator de capacidade de 50%. Também diminuindo o rendimento em 60%, é obtido novos valores para a energia anual das usinas em estudo. Agora, constatamos diferenças nas usinas Emborcação e Marimbondo. Nas demais usinas, os valores apresentados pelo sistema são próximos aos encontrados nas usinas reais. Os dados disponíveis pelo sistema e dados reais são mostrados na tabela. A comparação entre os valores obtidos por meio do sistema e dados reais é mostrada no gráfico. Após a análise entre esses dois últimos gráficos, chega-se à conclusão que o rendimento das usinas Barra Bonita, Furnas e Três Marias são inferiores da usina Marimbondo, na ordem de 60%. O software mostrou-se, então, confiável, após passar pelos testes de consistência, completude e corretude. Claro que esse sistema deve passar por outros testes, porém, para este momento, os resultados são satisfatórios. Conclusões e trabalhos futuros. O software tem a característica de ser uma ferramenta gerencial, no qual aborda as etapas de proposta, projeto, tarefas e dimensionamento e aproveitamento hidrelétrico. Na proposta, o proponente entra em contato com o gerente e expõe seu desejo de construir uma unidade geradora de energia. O gerente analisa a proposta e entende pertinente. Inicia o projeto. O coordenador do projeto, juntamente com alguns analistas, faz, com auxílio do software, o dimensionamento e aproveitamento hidrelétrico. Para uma decisão mais acertada, é analisado alguns cenários possíveis. Destes, o mais interessante é escolhido para dar continuidade ao projeto. Aqui tem algumas referências. Muito obrigado a todos.